E aí, o que a gente podia estar fazendo no Brasil? Eu tenho um ótimo exemplo para vocês. A gente podia estar fazendo o que o Exército faz. Olha que legal. Tem uma reportagem aqui ótima do Renato Souza, que entrevistou o general Paulo Sérgio, que na entrevista era o responsável pelos recursos humanos do Exército, mas pelo que eu entendi, desculpem se eu já estiver desatualizado, mas isso tem mudado bem rápido no Brasil, agora é o comandante do Exército, apontado ou indicado, contando por que no Brasil a gente tem uma mortalidade de 2,5% pela Covid e no Exército ela não chega a 0,13%. Tem gente mais jovem no Exército, tem atleta, tudo, mas não é isso que está resolvendo a Covid entre eles, não. Nem spray nasal, nem cloroquina, nem ivermectina, nem desinsetização ou qualquer outra coisa assim. O que está resolvendo para o Exército é o que a reportagem descreve. Eu convido vocês a lerem, é fantástica, tá? Eu vou ler alguns trechos aqui para vocês entenderem o que o Exército está fazendo para controlar a Covid lá dentro. São 700 mil pessoas que eles estão protegendo da Covid. O Exército baixou recomendações administrativas claras com relação à prevenção mais especificamente. A partir daí, uma coisa foi muito disciplinada: uso de máscara, afastamento social nos dormitórios e nos refeitórios. Todas as medidas sanitárias, diretrizes emanadas pela Organização Mundial de Saúde, corroboradas pela nossa diretoria, são rigorosamente cumpridas em nossos quartéis. Desde a chegada do quartel, aqui para ver como é que eles fazem para garantir que o recruta, por exemplo, que está vindo para o Exército, não está vindo com Covid. Desde a chegada no quartel até a instrução, à noite na hora de dormir, tem termômetro na entrada, higienização dos pés, álcool em gel, uso de máscara, distanciamento. Nós testamos praticamente todos os recrutas, quase 90%. E o índice de contaminação foi muito baixo. Então, distanciamento, rastreio, quarentena e teste. A autoridade máxima de saúde no Exército, o general, conta que a força entrou em uma espécie de lockdown, em que integrantes de grupo de risco foram enviados para home office. Então, os mais velhos foram enviados para casa, porque não precisam estar lá presentes para trabalhar. E cerimônias militares acabaram suspensas em todos os quartéis. Com antecedência, inclusive, não faltou oxigênio em Manaus para eles. Com antecedência, compramos usina de oxigênio, cilindro e por meio da Força Aérea Brasileira suprimos São Gabriel, Tabatinga, Porto Velho e Manaus. Não faltou oxigênio para as organizações militares de saúde do Exército. E a reportagem dá esse título todo porque eles, além de tudo, além de terem segurado o vírus lá dentro, ainda estão se preparando para a terceira onda que a gente já vê na Europa. E sabem que ela pode chegar aqui no Brasil tranquilamente, não é um repiquezinho que vai embora amanhã. Não é que logo mais vai ter imunidade coletiva. É isso que eles já estão se preparando para mais casos depois, daqui a 2 ou 3 meses. Quando soubemos que a França e a Alemanha estão começando um novo lockdown com essa terceira onda, imaginamos que, como aconteceu com a segunda, começa na Europa e depois vem aqui para os outros continentes. A gente já tem que estar preparado. E aí o resultado que eu achei, olha, a cereja no bolo. Do general, ele fala assim: eu acho que não tem local mais seguro para um jovem hoje do que dentro do quartel, pois ele está sendo acompanhado, fiscalizado sobre as medidas preventivas, instruído. Os índices de infecção são mínimos e aqueles que se contaminam são resolvidos com internação. Assim, acho que a gente estava com o general errado no Ministério da Saúde. Distanciamento, teste, rastreio de contato, lockdown, fechamento e quem não precisa estar presente no trabalho não vai. E assim, eu entendo que isso aqui é uma entrevista institucional. Essa é uma pessoa responsável por todo o setor e ele pode estar falando um monte de coisa que não corresponde à realidade. De repente você vai lá numa base militar e vai ver gente sem máscara, vai ver gente aglomerando, porque as pessoas fazem isso. Elas não necessariamente seguem as medidas recomendadas. Mas a diretriz de cima para baixo está completamente oposta do que o país tem feito. Alguns dias antes, o ministro da Cidadania, que é veterinário, estava falando na imprensa que não adianta fazer lockdown, que não funciona, contrariando tudo que a gente sabe, artigos e artigos, toda a literatura científica, e evocando de onde ele sabia isso, ele tira do bolso que quando você fecha as pessoas em casa, o vírus vem pelos gatos, vem pelos cachorros, vem pelos ratos, vem pelos insetos. Isso é um veterinário trocando Covid por dengue.
achando que mosquito transmite Covid e que por isso você não pode ficar em casa. Então, assim, eu não vou entrar nem no humor ou na brincadeira, porque isso não é um erro, não é um engano. Isso é um ministro falando que não adianta as pessoas se fecharem, que elas têm que sair na rua e pegar o vírus. Então, a nossa campanha oficial continua sendo: vai pra rua, pega a doença, toma alguma coisa e boa sorte. Ao contrário do que o exército faz. Tanto que o que aconteceu foi que essa entrevista foi tão bem recebida que sumiu todas as cabeças do exército até aqui. Eu não sei dizer para vocês qual é a responsabilidade dessa reportagem, mas ela foi citada na saída do ministro da Defesa. Isso é o que o exército está fazendo. Então, você quer saber como combater a Covid no Brasil? Quer saber o que falta para combate da Covid no Brasil? Falta tudo que foi dito nessa entrevista. A gente não tem uma autoridade máxima fazendo comunicação, a gente não tem máscara obrigatória, a gente não tem lockdown, a gente não tem teste e acompanhamento, não tem recomendação de distanciamento, não tem nada disso. É só isso que falta. É só falar com o general Paulo Sérgio e perguntar para ele o que eles estão fazendo. Inclusive, ele oferece na reportagem, fala que o Exército presta serviço para órgãos e tudo, para fazer instrução desse tipo, para garantir que empresas e instituições controlem a contaminação do vírus. Então, eles ainda sabem instruir isso e passar para os outros. Como eu disse, pode ser que nem todo mundo lá dentro siga, mas essa é a diretriz. É só isso que falta para a gente aqui. Convido vocês a lerem a reportagem. Eu fiquei com inveja do começo ao fim, porque ao mesmo tempo que o exército está fazendo lockdown, teste, controlando, aqui no Brasil, do lado de fora, a gente estava fazendo nebulização de cloroquina, matando 3 pacientes. Pegando um remédio que é feito para ser ingerido, pegando um remédio que leva talco, que leva composição para ingestão, transformando isso em pó e colocando em nebulização de paciente. E matando 3 pacientes no sul. Então, a escolha fica por conta do profissional de saúde dizer o que ele pode tratar os pacientes. Mas tratar com isso, com cloroquina nebulizada, uma coisa que não foi feita nem para ser usada nessa via. Então, esse a distância de um Brasil para outro. A gente tem um exército seguindo normas da OMS e garantindo que não tem casos e uma mortalidade. E a gente tem um país com o ministro falando: não, você vai pegar a Covid do bichinho, pode sair na rua e toma aí a Covid nebulizada que tá beleza. É por isso que a gente está onde a gente está, e isso vai acabar com a nossa chance de segurar a Covid agora e no futuro. A gente tem, ao mesmo tempo, Araraquara fazendo lockdown e controlando os casos, e com o prefeito sendo ameaçado de morte por conta disso. Também deixa a reportagem no Saiba Mais para vocês. Araraquara conseguiu não ter mais mortes por Covid por alguns dias e aliviou os leitos de UTI por lockdown, mas isso não é exemplo. E a gente tem, ao mesmo tempo, São Lourenço, que estava sendo promovida como o exemplo nacional de controle da Covid com tratamento precoce, que era simplesmente uma cidade turística com menos gente, que as pessoas saem para se tratar nas suas respectivas cidades e que agora, que já deu tempo suficiente do vírus se espalhar, está com UTIs lotadas e registrando morte todo dia por Covid, apesar de tratamento precoce. Mas aí quem está inventando, quem está buscando solução mágica para mandar as pessoas para a rua, parou de citar como exemplo. Araraquara está lá, segurou os casos e vão pagar caro politicamente por esse fechamento. São Lourenço, mas já não é mais exemplo, ninguém fala mais nisso. Então, a gente está numa situação muito única aqui no Brasil.